Olá, seja bem-vindo ao StoryCoral, seu canal de conhecimentos e de conteúdos de história. Vamos iniciar agora o nosso próximo conteúdo: as origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização. Vamos aprender agora as ações dos primeiros humanos na natureza. Após o estudo das espécies de humanos, fica evidente que o Homo sapiens sapiens foi a única espécie de seres humanos que se espalhou pelos 5 continentes do nosso planeta. O período histórico em que esses seres humanos se desenvolveram é chamado de Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada. Na época, os humanos usavam instrumentos rudimentares de pedra, de madeira ou de osso. Então, quando se estuda os seres humanos, os primeiros habitantes da Terra, a gente vai perceber que esse período em que eles viveram, nós chamamos de Paleolítico. Foi o período que esses seres humanos, o Homo sapiens sapiens, conseguiu se espalhar pelos vários continentes do mundo. No período, eles usavam ferramentas feitas de lascas de pedras. Com essa lasca, você consegue fazer ferramentas, machados de mão, ponta de flecha, qualquer elemento que consiga cortar ou quebrar ou perfurar alguma coisa. Os instrumentos eram feitos a partir de golpes de um material mais resistente contra outros menos resistentes, formando lascas afiadas. Os humanos eram nômades, migravam de uma região para outra, sem lugar fixo. E a subsistência, que é a alimentação própria, era baseada na caça, mas também voltada para a pesca e a coleta de vegetais. Então, os seres humanos, eles usavam essa técnica, de você bater pegar um material mais resistente, uma pedra mais resistente, e bater numa pedra menos resistente, você tira uma lasca. E com essa lasca você consegue cortar, perfurar, afundar e tudo mais. Esses humanos, eles eram nômades. O que é nômade? Nômade é quem migra, quem muda de uma região para outra, não vive num lugar só, está sempre e constantemente mudando de local. Os humanos eram nômades, eles mudavam de lugar constantemente. Geralmente se mudava de lugar para buscar alimentos, né? Então você ficava numa região, essa região os alimentos acabavam, então você procurava uma nova região para poder se alimentar. Então esse era o estilo de vida desses humanos lá no Paleolítico. Humanos no Paleolítico tinham uma expressão artística, que é a arte na pré-história, chamada de pinturas rupestres, né? A arte pré-histórica, como as pinturas rupestres nas paredes das cavernas, por exemplo, refletia as preocupações dos humanos pela subsistência através de representações de caça e de fertilidade. Então, os humanos naquele período conseguiam desenhar nas cavernas, nas pedras, nas paredes, situações da sua vida, situações de como comida, alimentação e tudo mais. As pinturas rupestres são preservadas até os dias de hoje, né, em vários locais no mundo inteiro. Então aqui nós temos o desenho de um processo de como seria feito essas ferramentas de pedra lascada, né? Você pega uma pedra, depois você pega outra pedra e tenta tirar lascas dessa pedra, tentando deixar ela mais pontuda, né? Aí você usa para cortar ou até para amolar e afiar alguns elementos, e aí no fim você tem ali uma pedra pontuda que serviria para cortar ou para quebrar algo de acordo com a sua necessidade. Essa é uma representação de como seria a vida dos seres humanos no Paleolítico. Não existem registros, né, de imagens do período, que é um período muito antigo, mas se tem uma ideia mais ou menos de como funciona, sendo que temos pessoas ali caçando, pessoas ali se alimentando, criando armas aqui embaixo, pescando e tudo mais. Um fragmento de uma pintura rupestre, né? Então vejam que são seres humanos ali, provavelmente estão caçando, né? Estão com arcos na mão e tem animais ali que estão em torno dele correndo. É uma representação de como seria uma caçada de subsistência, né? Uma caçada para alimentação desses humanos lá no Paleolítico. A vida desses primeiros humanos não era tão fácil. Mudança de temperatura, falta de alimentos e ataque de outros animais poderia prejudicar a sobrevivência da humanidade naquela época. Por esse motivo, os humanos eram nômades, não tinham local fixo, viviam mudando o local para procurar alimentos e segurança para poder sobreviver. Então, como as coisas mudavam constantemente, a temperatura, a falta de comida, animais atacando, problemas, desgastes, ataque de outros humanos, né? E isso fazia com que os primeiros humanos mudassem constantemente de local. Com o passar do tempo,
3 fatores foram descobertos pelos humanos e modificaram o modo de vida deles. Foram a descoberta e dominação do fogo, a criação de animais e a descoberta da agricultura. Então, os seres humanos, com o tempo, foram descobrindo várias coisas, né? E as 3 principais é como controlar o fogo e como fazer fogo, como criar animais, né? E como plantar. Esses 3 conhecimentos desenvolvidos foram muito importantes e ajudaram os humanos a mudar. Por volta do ano 10.000 a.C., os humanos entenderam como conseguiriam produzir e controlar o fogo, que já existia na natureza. Com isso, os humanos puderam se aquecer melhor, ter mais luminosidade para atividades noturnas e em cavernas, além de possibilitar variações dos cardápios. Os humanos, ao descobrirem o fogo já existia, né? Mas eles conseguiam controlar o fogo e fazer o próprio fogo, e isso fez com que os humanos pudessem fazer várias coisas, como se esquentar, né? Se aquecer nos dias frios, nas noites frias. Podem também iluminar locais escuros que até então eram inalcançáveis, como cavernas ou como andar à noite, por exemplo, né? Poderiam afugentar até animais, que os animais tinham medo do fogo, e também poderiam comer melhor, né? Se alimentar de alimentos cozidos, não só alimentos crus, mas alimentos cozidos que dariam um gosto melhor para o alimento e também tinham mais opções de como comer esse alimento. Aqui nós temos um diagrama, né, de como seriam esses humanos fazendo fogo, né? É aquela técnica que você já deve ter visto, friccionar, né? Você fazer com que um pedaço de madeira fique tendo atrito com outro pedaço de madeira, né? Uma madeira ou uma palha seca que pega fogo facilmente. Você fica gerando atrito, né? Enrolando essa madeira para que ela faça fogo. É uma técnica muito difícil de acontecer, mas foi como eles descobriram que poderiam fazer fogo naquela época. Nesse mesmo período, os humanos aprenderam a controlar e domesticar os animais, gado, aves, ovelhas, cães, etc., entendendo como eles se reproduziam e como viviam, podendo ter fonte de proteína próxima sem precisar sair para caçar. Então, outro avanço é domesticação dos animais. Você conseguia ter na sua própria casa animais que serviriam de uma alimentação de proteínas, né? Como aves, como animais, os gados, ovelhas, porcos. E esses animais, então, você descobriria como eles se reproduzem, como eles vivem, como eles se alimentam, e você conseguiria ter proteína animal, comer, né, frequentemente, sem precisar caçar. Então, você cria um animal na sua própria casa, na sua própria região, no seu próprio local que você vive, e aí você não precisa caçar esse animal, que daí o problema é caçar exige muito tempo, muita energia, muito gasto, né? E você às vezes não consegue. Criando animal em casa, você consegue ter comida frequentemente. Além dos animais, os humanos aprenderam a plantar e cultivar espécies de plantas, principalmente os cereais, trigo, cevada, centeio, etc., que dão mais energia e têm um grande rendimento. Dessa forma, os humanos não precisavam sair em busca de novos locais para alimentação. Com isso, os humanos deixam de ser nômades e passam a ser sedentários. Vivem em um local fixo, já que precisam manter suas plantações de animais. Os humanos, então, quando descobrem também como plantar, como sobrevivem as espécies, o que tipo de plantas elas dão, são plantas que dão energia ou não, conseguem plantar, saber a época de plantio e tudo mais. Então eles conseguem ter alimentos frequentemente, né? Então eles conseguem não precisar sair do local para achar alimentos, já que ele plantando naquele local nasceria o alimento. E alimentos que são geralmente dão muita energia, como esses cereais, trigo, cevada, centeio, que são alimentos que dão muita energia e aí você consegue ficar num lugar fixo sem precisar atrás de energia. Então você consegue se alimentar melhor. Você fica na sua casa. Até porque plantar demora, é um processo demorado. Então não tem como você sair desse local e deixar a sua plantação sozinha. Você tem que cuidar das pragas e tudo mais para que essa plantação não acabe, né? Então, os humanos deixam de ser nômades e passam a ser sedentários. Sedentários no sentido de que eles vivem em um lugar fixo, ficam fixos em um lugar, não se movimentam, por isso que é sedentário. Então aqui nós temos uma outra imagem de como seria mais ou menos essa vida já com a descoberta do fogo e também com a criação dos animais, né, e a plantação. Então podem ver que tem a plantação aqui à esquerda, tem os animais como o lobo, que seria o cachorro, e os porcos, lá atrás tem gado e tem as pessoas ali trabalhando com
o fogo e tudo mais. Com essas mudanças, a vida dos humanos se modificou muito. Eles começaram a desenvolver outras áreas do conhecimento, puderam melhorar as suas ferramentas. As lascas de pedra do Paleolítico deixam de existir e novas ferramentas feitas com a pedra inteira, polida, passam a fazer parte do cotidiano. Pedras polidas são mais resistentes e mais eficientes nesse período chamado de Neolítico, Idade da Pedra Polida. Então agora os humanos começam também a desenvolver ferramentas novas, que ao invés de usar lascas de pedra, eles começam a usar agora a pedra inteira. Então você pega a pedra inteira e você vai desgastando ela e polindo ela para que você quer, formar o que você quer. E esse polimento, né, que é tirar as partes que são saltadas, a parte que não estão de acordo, deixar a pedra mais arredondada ou mais pontuda, é um processo que é o chamado de polimento, né, que já acontece no período chamado de Neolítico, que é um período que vem depois do Paleolítico. O Paleolítico vem antes, o Neolítico vem depois, e esse período Neolítico chamado de Idade da Pedra Polida. Então, só para lembrar, os humanos no passado, quando eles surgiram, eles viviam no Paleolítico, usavam lascas de pedra para poder fazer ferramentas. Já com a descoberta da agricultura, com a descoberta dos animais, da criação dos animais, e a descoberta do fogo e a criação do fogo, os humanos começaram também a desenvolver ferramentas melhores, como ferramentas de pedras polidas e não de lascas. E esse período é chamado de Neolítico. Então aqui nós temos algumas imagens de algumas pedras polidas, né, que foram descobertas em vários sítios arqueológicos, né? Então podem ver que são pedras feitas pelo humano, mas não feitas em máquinas ou coisa do tipo. São feitas realmente esfregando uma pedra mais resistente em outra pedra, formando um formato arredondado. E isso fazia com que os humanos tivessem ferramentas que durassem mais e também mais eficientes, né? Porque elas não estragariam. Essas mudanças não ocorreram da mesma forma e ao mesmo tempo em todo o mundo. Os povos foram mudando seu modo de vida por meio das relações com outros povos e com o passar de milhares de anos. Povos da África tiveram um desenvolvimento diferente dos povos da América, pois a natureza é diferente nesses dois locais. Com a descoberta de novos artefatos e fósseis é que temos novas informações. Todas as descobertas que foram feitas, elas não aconteceram no mundo inteiro ao mesmo tempo. Grupos descobriram coisas diferentes em épocas diferentes, e o contato entre esses grupos de humanos é que tornaram possível a troca de experiências de como descobrir o fogo, como plantar tal alimento, como criar tal animal e assim por diante. Então, com isso, a gente encerra nosso conteúdo. Um grande abraço e até uma próxima. Obrigado.